Nos últimos 5 vídeos eu ensinei a você como fazer um orçamento financeiro mensal de forma simples, como alocar suas despesas dentro de cada categoria e como colocar dentro do seu orçamento os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. E no vídeo de hoje eu vou disponibilizar para você aqui na descrição do vídeo um link para que você possa baixar a planilha de orçamento pessoal Rico do Zero. E esse vídeo vai ser um tutorial sobre como você pode utilizar da melhor forma possível a nossa planilha. Então vem comigo para a tela do meu computador. Bom, essa é a nossa planilha Rico do Zero de orçamento mensal. Eu vou apresentar a vocês a nossa planilha do orçamento mensal e depois a gente vai olhar também as outras abas, que é a aba de reserva de emergência, a aba com os objetivos de curto prazo, a aba com objetivos de médio prazo e a aba com objetivo de longo prazo. Mas vamos começar pela nossa planilha de orçamento pessoal. Nesse primeiro quadrante, nós temos as receitas, as fontes de receita. Todas as fontes de receita que você tem. Então, aqui são exemplos de fontes de receita, né, de renda: salário, aluguel, pensão, hora extra, 13º, férias e outras. Nesse outras, eu coloquei aqui o saldo do mês anterior. Porque vocês vão reparar lá embaixo que nós vamos ter um somatório de tudo que nós fizemos no mês . Tudo que nós fizemos no mês vai ficar nesse somatório e aqui vai dar o saldo. Esse saldo pode ser positivo ou negativo. Então, o valor desse saldo é interessante que você leve ele também para sua fonte de receita. Porque muito provavelmente você vai gastar, você vai usar esse saldo no mês seguinte. Então, aqui o sistema vai somar as suas fontes de receita. Exemplo, R$2.000 de salário mensal. Vamos abrir aqui um pouco a aba para o valor aparecer. E eu tenho uma pensão de R$500, por exemplo. Então, tá aqui um saldo, um total de receita do mês de R$2.500. Logo depois, vem o quadrante da doação. Como nós vimos nos nossos vídeos sobre orçamento financeiro mensal, é muito importante que você defina um valor para doar, para agradecer ao universo pelo que você tem. Nós colocamos o valor de 10%, que é o valor normalmente dado no dízimo. Mas se você achar que o valor é muito alto para você, nesse momento, você pode colocar um percentual menor. Só que é muito importante que você determine sim um valor para doação. É muito importante. Isso vai trazer muitas coisas positivas para a sua vida. Você está dizendo para o universo que você é tão abundante que você tem para você e para as outras pessoas também. Então, tem pessoas que têm o dízimo, então eu coloquei aqui o dízimo, e tem aqui casa de repouso, biblioteca. Você pode doar um valor para uma biblioteca pública, uma biblioteca coletiva. Cada um faz a doação que achar por bem. E você vai colocar aqui, exemplo, eu fiz a doação de R$150 para a casa de repouso. Então, eu doei o valor de 6% da minha renda. 6% desse valor aqui, ó. 6% da minha renda. O que vocês podem fazer também, para lembrar, muitas vezes as pessoas se confundem com o valor em percentual. Então, você pode colocar aqui, você pode escrever, por exemplo, que você vai doar até R$200 por mês,
para você ter uma noção do que você pode e do que você não pode fazer. Tem muita gente que se confunde com o valor em percentual. O nosso terceiro quadrante são os investimentos. Nós vimos que a parte mais importante, a parte que a gente deve ter assim mais atenção, é a parte onde a gente se paga, onde a gente trabalha os nossos projetos, os nossos sonhos. Nós aprendemos nos vídeos sobre orçamento como colocar esses projetos, esses sonhos dentro do nosso orçamento mensal. E é justamente nesse quadrante que entra os percentuais correspondentes aos nossos projetos. Projetos de curto prazo, projetos de médio prazo, projetos de longo prazo. Para cada projeto desse, eu estipulei o percentual de 10%. Vão somar aqui 30%. Então, tá vendo essa abazinha aqui? Nessa abazinha aqui, você vai poder colocar, se você clicar com o botão direito, tem aqui, ó, editar comentário. Então, você vai poder acrescentar aqui outras informações que você acha importante. Do seu objetivo de curto prazo, você vai colocar 10% da sua receita no seu objetivo de curto prazo e você pode colocar qualquer outra informação que você acha pertinente, que você acha necessária e editar essa informaçãozinha aqui para você. Ela vai ficar só para você. Em cada um deles tem uma abazinha. Caso não tenha, você pode também acrescentar uma aba colocando alguma explicação que você acha pertinente, que você acha interessante para te lembrar de alguma coisa. E aqui, por exemplo, no meu objetivo de curto prazo, eu vou colocar R$150. Isso aqui tá tudo exemplo, tá, gente? Médio prazo, 150. Longo prazo, mais R$150. Então, eu fiz aqui um total de R$450 para os meus objetivos, que somam um total de 18% da minha renda. Isso está bem abaixo do que a gente determinou. Nós determinamos que seria 10% de cada um. Então, você olhando isso aqui, você vai poder aumentar. Não, eu vou botar 200. Ainda assim, não bate os 30%. E tudo é de acordo com os seus objetivos. Mas é muito importante que esses dois primeiros quadrantes sejam priorizados. Eles devem somar aí 40% da sua renda, né? Nós vamos pegar os 60% e distribuir nas despesas e 40% da sua renda vai ficar nos seus investimentos e na doação, que deve ser priorizado na hora de trabalhar o orçamento mensal. Agora vamos para a parte das despesas. Nós dividimos aqui, ele está bem simples de fazer. Nós dividimos em despesas fixas, despesas variáveis, despesas extras e despesas adicionais. Então, cada despesa dessa tem uma divisãozinha. Isso aqui é só para te auxiliar, para você se organizar melhor, tá certo? Se você não quiser colocar, não precisa. Mas é legal, porque você consegue se organizar melhor onde está indo as suas despesas adicionais com lazer, né? Aí você tem viagens, cinema, restaurante. E você pode acrescentar linhas aqui e acrescentar outras despesas que você porventura tenha tido naquele mês. Ou então, você pode também colocar uma abazinha, colocar um comentário e colocar qual foi a despesa com lazer que você teve. Você pode ter feito ter ido a um seminário. Se bem que seminário é estudo, né? Depende do que você entende. Mas você pode colocar aqui o que você quiser. Tá? Você faz uma abazinha de comentário e classifica. Determina o que foi aquele dinheiro. Então, aqui são as despesas adicionais. A gente vai colocar aqui vestuário,
e outras, né? Presentes, tudo entra aqui. Você pode acrescentar quantas linhas você quiser aqui nesse intervalo, porque a fórmula, ela engloba o intervalo. Então, se você for acrescentar linha, acrescenta no meio delas, porque aí ela vai inserir também na fórmula na hora de somar. Nós vimos aqui também as despesas extras. Despesas extras com saúde, nós temos médico, dentista, hospital, despesa com manutenção do carro, da casa, educação, impostos. Isso aqui, impostos e essas despesas adicionais e extras de educação, elas não ocorrem sempre, elas são despesas que ocorrem em meses específicos do ano. Mesmo assim, é importante que você coloque elas dentro das despesas extras. Por quê? As despesas extras, elas são aquelas que acontecem numa emergência, mas também podem ser aquelas que ocorrem algumas vezes no ano. Você pode estar se organizando para isso. Não, ela não deixa de ser extra. Então, ela vai entrar aqui. Aqui, nós vamos ter as despesas variáveis, como nós vimos, as referentes à habitação, tem luz, água, telefone. Se o telefone fixo seu for referente a consumo, né? Se o valor dele for de acordo com o seu consumo, ele vai entrar na despesa variável. Agora, se ele for um valor fixo por mês, independente do consumo, ele vai entrar na despesa fixa. Telefone celular, gás, mensalidade da TV a cabo, só se for referente ao seu consumo. Se for um valor fixo por mês, entra na fixa. Transporte. O transporte que a gente tem aqui na variável é o valor que você gasta, em média, por mês, com metrô, ônibus. Você pode acrescentar aqui táxi, Uber. Alimentação. Temos supermercado, a feira, o açougue, a padaria. Saúde. Tem pessoas que compram todos os meses um percentual, né, um valor de medicamento. E aquele valor vai variar, dependendo da farmácia, da drogaria que ela compra, pode variar. Cuidados pessoais. Tem pessoas que têm isso como hábito, todo mês tem o mesmo gasto. Então, ele entra aqui como despesa variável e não como despesa adicional, porque você faz aquilo todo mês. Cabeleireiro, manicure, esteticista, pet shopping. Você pode acrescentar aqui outras coisas também que sejam seus gastos. E lembrando que se você for acrescentar linha, acrescenta no intervalo, que é para poder ele somar na fórmula e dar tudo certo. Aqui tem as despesas fixas, nós já vimos. Com relação à habitação, nós temos o aluguel, condomínio, prestação de casa, seguro da casa, diarista, mensalista, transporte. Se você paga um estacionamento fixo todo mês, seguro do carro, prestação do carro, saúde, seguro-saúde, um plano de saúde, educação, colégio das crianças, faculdade, um curso de inglês, outros, seguro de vida. Aí você pode estar perguntando, mas e o cartão de crédito, onde entra? Bom, nós vimos no quinto vídeo que o cartão de crédito não é uma despesa, ele é uma forma de pagamento. Normalmente a gente utiliza essa forma de pagamento para pagar despesas variáveis com alimentação, farmácia, despesas com cuidados pessoais. Despesas extras também a gente pode estar pagando com cartão de crédito. Teve necessidade de comprar um medicamento que não estava dentro do seu orçamento, ou pagar uma consulta no médico. Despesas adicionais com lazer, normalmente a gente paga com cartão de crédito, vestuário, presentes. Então, essas despesas que você efetuar o pagamento com cartão de crédito, o que você vai fazer? Como você vai fazer? O valor que seria correspondente para pagar as despesas extras,
é daquele dinheiro, é desse valor que você vai tirar o valor para pagar o cartão de crédito. Se você gastou R$100 numa consulta médica, você vai retirar do valor que você determinou, que você estipulou para as despesas extras. Digamos que você tenha estipulado gastar com despesas extras até o valor de R$1.000 ou R$500, levando em consideração o nosso rendimento acima. Então, se você determinou que vai gastar R$500 com despesas extras, então é desses R$500 que você vai retirar os R$100 para pagar o médico. Aquela despesa com a consulta médica que você teve. Ah, tudo bem, Elaine, mas eu gastei no cartão de crédito no mês de janeiro e a fatura só veio no mês de fevereiro. Você vai retirar o valor correspondente a fevereiro, porque ele vai sair do seu orçamento no mês de fevereiro. Então, muito embora a despesa tenha sido feita no mês de janeiro, o pagamento está sendo feito no mês de fevereiro. Então, é desse rendimento que você vai retirar. E assim por diante. Se você gastou no cinema R$50 no cinema no cartão de crédito, você vai retirar do valor que você determinou para os gastos extras, para os gastos adicionais. Então, se você determinou que ia gastar até R$800 com gastos extras, é desses R$800 que você vai retirar os R$50 para pagar o cinema que você gastou. Muito embora você tenha ido no mês de janeiro e a despesa tenha vindo na fatura de fevereiro. Então, é do valor de fevereiro que você vai retirar para pagar essa despesa. É isso, a planilha é simples de lançar. No final aqui, ele vai te dar um histórico de tudo que você gastou, quanto você recebeu, quanto você pagou de doação, quanto você colocou nos seus investimentos, quanto você gastou com despesas extras, quanto gastou com despesas fixas, variáveis, adicionais. Então, vai vir tudo aqui. Isso aqui vai ser preenchido automaticamente e vai vir o saldo para você, quanto restou ou se você ficou negativo. Se você ficou negativo nesse mês, você vai avaliar o que você pode cortar, onde você pode melhorar, onde você pode diminuir os gastos, para que não se repita no mês seguinte, para que no mês seguinte você consiga ficar no azul. Elaine, e eu não gastei o valor que eu determinei para os gastos extras. Esse mês eu não tive despesas extras, eu não tive despesas com carro, nem com saúde, com educação, não tive nenhuma despesa extra. O que eu faço com esse valor que eu determinei para as despesas extras, R$500? Esse valor você vai lançar na sua reserva de emergência. Por quê? Despesa extra, emergencial, é uma coisa que não diz quando vai acontecer. Então, você precisa estar preparado para ela. Quando ela vier, você está preparado. Então, se esse mês você determinou que você ia gastar R$500 com despesas extras e não houve despesas extras, você vai pegar esses R$500 e você vai guardar na sua reserva de emergência. Porque pode ser que daqui a 2, 3, 4 dias ocorra um imprevisto, uma necessidade, e você vai ter de onde retirar aquele valor. Essa é a nossa planilha, então, de orçamento financeiro mensal. Ela é bem simples de utilizar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa nos comentários, que eu terei um enorme prazer de explicar, de responder, de te ajudar a estar utilizando essa planilha da melhor maneira possível. Então, vamos para, eu espero que eu tenha esclarecido tudo, vamos para a reserva de emergência. Como eu falei, aquele valor da despesa extra, caso não seja utilizado, ele vai englobar a nossa reserva de emergência. A gente tem uma abazinha aqui para a reserva de emergência, para você ter um controle do que você tem para a reserva. O que é a reserva de emergência? A reserva de emergência, ela é
ela caracteriza a nossa segurança financeira. Se você tem uma reserva de emergência, você tem segurança, você tem mais confiança, você pode ousar, você pode fazer as coisas com mais tranquilidade. Então, o primeiro degrau da nossa liberdade financeira é a segurança financeira e ela está caracterizada pela nossa reserva de emergência, o quanto a gente tem de reserva. E como você vai determinar qual é o valor que você precisa ter de reserva de emergência? Aí depende da sua estabilidade financeira. Se você é um servidor público, a sua reserva ela pode girar em torno de 4 vezes a sua despesa mensal. Mas se você é um empregado seletista e você tem ali o FGTS como resguardo, você pode girar a sua reserva de emergência em torno de 6 a 8 vezes as suas despesas mensais. Agora, se você é autônomo ou então pequeno empresário, nesse caso, você precisa que a sua reserva ela precisa ser maior. Ela precisa garantir pelo menos 1 ano de despesa mensal. Então, o valor da sua reserva ele vai variar de acordo com a estabilidade que você tenha no seu emprego, com os seus rendimentos mensais. Aí você vai colocar aqui, nessa aba, qual é o valor total que você precisa ter na sua reserva de emergência. Isso aqui é para você ter uma noção de quanto você precisa. Você pode também determinar que a sua reserva de emergência, esse valor total que você colocou aqui, ele seja o seu objetivo de curto prazo. Então, aqueles 10% que você aloca no seu objetivo de curto prazo, ele pode ser alocado primeiramente, num primeiro momento, para formar a sua reserva de emergência. Então, formou a sua reserva de emergência, aquele valorzinho que a gente tem para despesas extras, ele pode servir como um tapa-buraco. Eu tive que utilizar um valor X da minha reserva e eu vou colocar aquele valor novamente no lugar através das minhas despesas extras, caso eu não tenha. Então, ele serve para estar sempre colocando o valorzinho aqui e mantendo a sua reserva sempre em dia. Mas você vai ter a segurança de ter aquele valor reservado. Tá certo? Então, aqui nessa coluna você vai colocar a data que você lançou o valor na reserva, na sua conta de reserva de emergência, ou que você fez alguma retirada da sua conta de reserva de emergência. Você vai colocar aqui nessa coluna de lançamentos por que você tirou ou por que você colocou. Se colocou, nem precisa lançar nada aqui, mas se você quiser escrever alguma coisa que te lembre, né, de onde veio aquele dinheiro, você pode escrever. Por exemplo, eu coloquei aqui o meu 13º, não ia fazer nada, meu 13º entrou aqui para compor a minha reserva de emergência. Então, você escreve aqui de onde que veio e lança aqui. Elaine, por que você colocou poupança e uma outra coluna com CDB, Selic, Fundo DI? Para mim, esses 3 investimentos são os únicos investimentos que podem ser utilizados para guardar o valor da reserva de emergência. Eu vou explicar por quê. A poupança, muitas pessoas do ramo não aconselham, mas eu digo que ela é importante sim. Por quê? A poupança é o único investimento com liquidez imediata. Todos os outros, CDB, que é um título bancário, a Selic, que é um título público, Fundo DI, eles são investimentos que, para você resgatar, muito embora eles possuam alta liquidez diária, que você pode resgatar no mesmo dia, esse resgate ele tem que ser solicitado durante o horário comercial de expediente bancário e durante os dias da semana, de segunda a sexta-feira. Então, se a sua emergência acontecer num sábado ou num domingo,
é a poupança que vai te salvar. Você não precisa colocar toda a sua reserva na poupança, porque dentre esses investimentos é a que paga menos, não rende nada. Então, poxa, se eu tenho opções que vão fazer o meu dinheiro crescer caso eu não precise utilizar, por que eu vou colocar tudo na poupança? Não. Você determina um percentual, um valor pequeno, 5%, 10% do seu valor total e deixa na poupança. O restante você pode usar qualquer um desses tipos de investimento aqui. Eu gosto de usar o CDB porque não tem taxa de administração. Então eu uso o CDB de um banco médio que me paga 100% do CDI e que não me cobra a taxa de administração. A Selic eu tenho que pagar 0,30 de taxa de custódia, mas ainda assim é um excelente investimento comparado à poupança. E o fundo DI também tem taxa de administração, então eu prefiro deixar no CDB, que eu não preciso pagar taxa de administração e nem taxa de custódia. Eu só pago mesmo o imposto de renda. E ele me paga 100% CDI, que seria equivalente aqui a um fundo DI, ou a Selic, que paga 100% da Selic. Acho que eu expliquei tudo. Se tiverem qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o enorme prazer de orientar, de explicar. Aqui vai vir o saldo total. Aqui vai estar sempre somando o valor que você tem de saída na poupança, que você teve de saída no seu CDB. Aqui o que você entrou na sua poupança, o que entrou no seu CDB. E aqui ele vai fazer uma média, tá? Do que entrou e do que saiu e vai dizer quanto você tem. Aqui eu coloquei para você ter uma média, né? Para você saber quanto você tem na poupança. Aqui vai vir o percentual que você tem na poupança, o percentual que você tem no CDB. Se for Selic, bota Selic aqui. É só para você ter, se organizar. Então, aqui vai vir o valor total. Então, esse valor aqui, você não vai mexer, ele vai vir da planilha, ele é automático. E automaticamente ele vai também dizer para você quanto percentualmente você tem da sua reserva de emergência na poupança e quanto percentualmente você tem da sua reserva de emergência no CDB, ou na Selic, ou no fundo DI. Vamos para a aba dos objetivos de curto prazo. Os objetivos de curto prazo, todos eles, né? Objetivos de curto, médio e longo prazo, nós determinamos 10% para cada objetivo. Essa planilha também é uma planilha de controle de evolução de patrimônio, para você conseguir controlar e ver como está indo sua evolução patrimonial para a concretização do seu objetivo. Aqui, nesse campo aqui, você vai colocar qual é o seu objetivo. E esse objetivo ele deve ser um objetivo realista. Ele deve ser possível de ser realizado. Ele tem que ser importante para você, para que realmente você tenha estímulo para guardar os 10%. Ele tem que ser detalhado, você tem que dizer especificamente o que você quer. Eu quero uma casa, eu quero comprar. Não, mas aqui no caso é um objetivo de curto prazo. Então, o objetivo de curto prazo, até 2 anos, como eu coloquei aqui. Então, eu tenho o objetivo de viajar, fazer uma viagem para o Nordeste. Então, qual é o lugar que eu quero ir no Nordeste? Quais os passeios que eu quero fazer? Quantos dias eu vou ficar? Eu vou ficar num hotel? Eu vou ficar numa pousada? Eu vou ficar num hostel? Quantas pessoas vão estar junto comigo? Quanto de alimentação eu vou precisar? Quanto eu vou precisar para os passeios? Quais são os passeios que eu quero fazer? Isso é um objetivo específico. E não simplesmente, eu quero daqui a 2 anos juntar um dinheirinho para viajar para o Nordeste. Ponto. Não. Você vai especificar o seu objetivo. Como ele é, quanto você precisa, o que você vai fazer em cada dia, quantos dias são. Você vai especificar. E você vai determinar qual o valor que você precisa. Quando você especifica, no caso da viagem,
você coloca aí quantos dias você vai ficar, onde você vai ficar, quais os passeios que você vai fazer. Você vai determinar para cada item quanto você precisa. Isso é especificar, isso é determinar, isso é qualificar o seu objetivo, é valorar. Eu preciso saber quanto de dinheiro eu preciso para fazer essa viagem. 10 mil reais? Então o meu objetivo ele tem um valor de 10 mil reais. Então eu vou trabalhar a evolução patrimonial do meu objetivo. E esse objetivo ele tem que ter uma data, tá? Você tem que determinar até quando você quer ter esses 10 mil reais. Até quando? Eu quero esses 10 mil reais até o dia tal. Diga dia, mês e ano. Isso vai te ajudar a ter foco, a ter disciplina, a ter controle. Então, seja específico com o seu objetivo. Você vai colocar todas essas informações aqui. Eu coloquei aqui, nesse campo, eu coloquei Selic, CDB, liquidez diária, LCI e LCA. São investimentos de renda fixa, investimentos próprios para objetivos de curto e médio prazo. Então, você vai poder fazer qualquer tipo desses investimentos com o objetivo de até 2 anos. CDB, liquidez diária, que pague pelo menos, no mínimo, 100% do CDI. A Selic, uma LCI, uma LCA. LCI e LCA são títulos bancários que te pagam um pouco abaixo de 100% do CDI, só que eles não pagam imposto de renda, eles são isentos de imposto de renda. Então você tem uma rentabilidade muito boa, se o seu objetivo é até 2 anos. Então aqui é exemplificativo, eu só dei um exemplo do que você pode, quais os títulos, quais os investimentos que você pode fazer. Nessa planilha, nós temos alguns campos. Você vai escolher qual é o investimento que você vai fazer com o seu dinheiro. Aqui você vai dizer qual é o investimento. Tudo que está em azul, tudo que está preenchido aqui embaixo, é exemplo. Então, você pode apagar tudo, tá? E preencher com os seus dados. Aqui você vai colocar o tipo de investimento que você fez, a instituição, qual foi o banco, qual foi a corretora, qual foi a administradora, a data que você fez aquele aporte, aquele investimento, o vencimento do investimento, a liquidez dele, se ele tem liquidez diária, ou se ele tem liquidez de dias, né? Você vai colocar aqui a liquidez dele. Só vai poder resgatar no dia 10/10/2018. Então, você vai colocar aqui. Se ele tem imposto de renda ou não, isso aqui é mais para você ter uma noção, para você se guiar. A taxa de custódia, caso você pague, por exemplo, se for uma Selic, você paga a taxa de custódia. Então, você vai lançar aqui a rentabilidade que ele vai te pagar. Se for uma LCI, LCA, ela vai te pagar 90% do CDI, 95% do CDI. O CDB é a mesma coisa. Quanto é que ele está te pagando? 100% do CDI, 110% do CDI. Quanto que ele está te pagando? Então, aqui você vai colocar a rentabilidade do seu investimento. Aqui vem os meses. Essa data aqui que eu coloquei é a data que você vai acompanhar o desenvolvimento do seu investimento. Então, nessa data, por exemplo, eu fiz o aporte no dia 1º, no dia 10 de janeiro. R$1.000 num CDB liquidez diária. Então, no dia 10 de fevereiro, eu vou lá no meu CDB e vou olhar quanto ele rendeu, quanto ele rendeu para mim, a quanto ele está nesse mês. E vou lançar aqui. Isso para você ter um acompanhamento da evolução do seu patrimônio. Esses valores em azul, eu acho interessante vocês colocarem uma cor diferente do valor que você lançou naquele mês. Por exemplo, esse valor foi o valor que eu lancei esse mês. Foi o investimento que eu fiz esse mês, que eu tirei do meu orçamento e coloquei. Não é um valor que eu já tinha feito e que me rendeu. Isso é muito importante para você saber a sua evolução. Então, aqui você vai lançar a data que você fez o acompanhamento. E aqui você vai lançar qual o valor que ele está valendo, né? Que ele está
líquido para você nessa data. Esse acompanhamento você faz direto onde você fez o investimento. Se você fez através da corretora, você entra na sua página da corretora e você clica lá no investimento que você tem e vê quanto ele está rendendo naquele dia, quanto ele está valendo naquele dia para você. E é simples assim, não tem mistério. Você vai acompanhar e vai colocar aqui na sua planilha para você ter um acompanhamento da evolução do seu patrimônio. Ele vai somar aqui para você os seus investimentos todo mês, tá vendo? E no final do ano, ele vai dar o valor total que você teve no ano. Se esse objetivo passar de um ano, né? Porque o objetivo de curto prazo pode ser até 2 anos, você continua a planilha e continua lançando. Então, essa é a planilha de objetivos de curto prazo. Basicamente, as outras são iguais. Aqui você vai colocar o seu objetivo. O objetivo de médio prazo, ele é de 2 a 5 anos. Aqui você vai colocar o seu objetivo. Aqui você coloca o seu objetivo, como nós falamos, um objetivo realista, um objetivo importante para você, um objetivo com data e com valor específico para que você possa acompanhar. Aqui também é exemplificativo, tá? Os tipos de investimento que podem ser utilizados para investimentos, para objetivos de médio prazo. Nós podemos adquirir um CDB, nesse caso aqui já não precisa ser de liquidez diária. Os CDBs com prazo, eles pagam mais do que o de liquidez diária. Então, você pode escolher um CDB acima de 2 anos, porque se for abaixo de 2 anos, muito provavelmente a LCI e a LCA vão te render mais. Então, eu coloquei aqui, CDB até 2 anos, LCI e LCA, CDB acima de 2 anos, LCI e LCA até 2 anos. Vão render mais, vão performar melhor. Elaine, posso colocar a Selic aqui? Pode. Isso aqui é só exemplificativo, tá? Você pode colocar o investimento que você quiser, desde que ele tenha uma data dentro do prazo de 5 anos, de 2 a 5 anos, para que ele seja um objetivo de médio prazo. Aqui, como nós falamos, também é exemplificativo, você pode limpar e lançar os seus aportes, os seus investimentos. E objetivos de longo prazo, a mesma coisa. Os meses, a data que você vai fazer o acompanhamento, os valores que você vai lançar, o investimento que você vai fazer. O objetivo é acima de 5 anos, comprar casa própria, liberdade financeira, um objetivo grande, importante para você, porque como ele é de longo prazo, a gente tende a desistir ou a ficar desmotivado. Para que você tenha motivação, ele precisa ser muito importante para você. Então, especifique ele. Determine, detalhe o seu objetivo. Diga o que é, para que é, como é que ele vai ser. Isso vai te dar força, vai te dar garra, vai te dar um estímulo para continuar juntando o seu dinheiro e vendo o controle da evolução dele. Isso é mágico. Se você controla a evolução do seu dinheiro, você se sente mais e mais e mais motivado a juntar cada vez mais, porque você está vendo que ele está crescendo, você está vendo que o dinheiro está multiplicando. E você vai acompanhando e você vê que os juros compostos, o efeito dos juros compostos, faz com que você tenha cada vez mais e aquele dinheiro fica maior e maior. E isso te dá muita motivação. Pode confiar, vai te dar muita motivação. Aqui nos objetivos de longo prazo, são tipos de investimentos mais arrojados, porque são investimentos para longo prazo. Então, a gente pode colocar aí um título IPCA+, que é NTN-B principal. Eu coloquei aqui a 2035, mas o Tesouro ele tem outros títulos também. Esse é um excelente investimento para longo prazo, porque ele te garante a inflação mais um juros real. Então, ele é muito, muito bom para o longo prazo. Temos os fundos imobiliários, temos as ações,
Os ETFs, que são fundos de ações passivo, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E previdência complementar, que também é um tipo de investimento muito bom para algumas pessoas. Nós também vamos fazer um vídeo sobre previdência, que é muito legal saber se vale ou não a pena para você. Aqui, como eu falei, exemplificativo. Aqui você vai lançar os tipos de investimento, a instituição que você fez, a data que você fez aquele aporte, o vencimento do título e a rentabilidade que ele está te garantindo. E é basicamente isso. Aqui a gente vai ter o somatório e a evolução do patrimônio e lá no final o fechamento do ano. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação às abas, à planilha de orçamento e as abas com os objetivos de curto, médio e longo prazo e com a reserva de emergência, não hesitem, deixa nos comentários, deixa um direct no Instagram, pode me contactar, porque eu terei um enorme prazer de explicar. O meu objetivo é esse. O meu objetivo é que você realmente controle o seu orçamento, que você faça o seu dinheiro render, faça o seu dinheiro trabalhar para você, coloque os seus objetivos dentro do seu orçamento, para que você consiga realmente viver e não sobreviver. Esse é o meu objetivo para vocês e eu espero ter passado da melhor forma possível, esclarecido da melhor forma possível o uso dessa planilha, dessa ferramenta maravilhosa que é o orçamento mensal. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Peço que, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Rico do Zero para poder acompanhar os vídeos que eu coloco no ar. Toda semana tem vídeo novo. Me acompanha também no Instagram e no Facebook. Nós temos o blog também. Toda semana tem conteúdo, tem artigo de valor, artigo de qualidade para somar conhecimento, para agregar valor na sua vida. Um forte abraço. Foi um enorme prazer passar essa informação para vocês, passar essa ferramenta para vocês e até a próxima.